Olá! Hoje a gente vai desvendar a história por trás do baião de dois. E olha, esse é um prato que é muito, mas muito mais do que uma simples receita. É a história do sertão, sabe? De um povo, de uma cultura inteira. Tudo isso servido numa travessa. E para começar, nada melhor do que essa frase, né? Em 1950, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, imortalizou o prato nessa canção. Esses versos, eles acabaram unindo para sempre uma comida super amada a um ritmo musical que, poxa, define uma região inteira. Transformou a receita em pura poesia. Então, nossa primeira parada aqui é justamente para entender essa conexão. Como é que uma dança se transforma em comida, afinal? A simplicidade da ideia é o que a torna tão genial, na verdade. O baião é um ritmo dançado a dois, em par, e o prato, bom, é a união de dois elementos fundamentais na panela. A lógica é a mesma, uma parceria perfeita, seja na música, seja na cozinha. Mas, olha, a origem dessa parceria não tem nada de romântica, não. É uma história de sobrevivência, de necessidade. O Baião de Dois nasceu lá no sertão do Ceará, uma região marcada pela seca, pela dificuldade. Foi uma solução criativa para lidar com a escassez, num lugar onde nada, absolutamente nada, podia ser desperdiçado. Então vamos lá, o ponto crucial é entender essa dupla. Vamos analisar de perto esses dois ingredientes que formam a base de tudo isso. O feijão tradicional mesmo, o clássico, é o de corda. Ele é perfeitamente adaptado ao clima do sertão. Mas é claro, conforme o prato foi se espalhando pelo Brasil, outras variedades, como o fradinho ou o verde, também entraram na dança, sabe? E cada um acaba trazendo uma nuance diferente de sabor. E é aqui que a gente vê a genialidade do sertanejo. Num lugar onde a água era um bem tão precioso, cozinhar o arroz no caldo do feijão não era só sobre sabor, era sobre inteligência, sobre otimizar recursos. Uma técnica que nasceu da pura necessidade. Mais um baião que era de dois, logo virou de três, de quatro, de cinco. Vamos ver como isso se desenvolve e o que mais entra nessa festa de sabores. Bom, esses aqui são os coadjuvantes que roubam a cena. A carne seca, ela traz a força, aquele sabor marcante. O queijo de coalho dá a textura crocante e salgadinha. E a manteiga de garrafa é o segredo do tempero. É um sabor que transporta a gente direto para o Nordeste. E claro, não dá para falar de baião de dois sem tocar naquela polêmica que divide opiniões, o coentro. Tem gente que ama, tem gente que odeia. No baião de dois, ele é um ingrediente tradicional, mas a gente sabe que há quem prefira usar um cheiro verde. Faz parte, né? É a democracia do prato. E toda essa flexibilidade nos leva à próxima parte da nossa análise. Porque o baião de dois não ficou parado no tempo, não. Ele viajou, evoluiu e se transformou. Essa aqui é a base, o clássico, o ponto de partida. Simples, direto e cheio de história. É a receita que carrega a memória do sertão. Mas a criatividade brasileira, essa não tem limites. Hoje, a gente encontra versões com leite de coco para dar cremosidade, diferentes tipos de carne, como costelinha e linguiça, e até acompanhamentos super inovadores. O prato virou uma plataforma para a expressão de chefes por todo o país. E essa evolução toda acaba gerando um debate divertido, como essa citação aí mostra. Para os mais puristas, sabe, as novas versões são deliciosas, sim, mas talvez devessem ter outro nome. É uma discussão que revela todo o carinho e o senso de identidade que esse prato inspira. Com tudo isso, fica claro que a gente está falando de algo muito maior do que só ingredientes. Vamos entender um pouco mais o peso cultural que o baião de dois carrega. Na sua essência, este era um prato de sustento, uma refeição robusta, calórica, pensada para dar energia para quem trabalhava debaixo daquele sol escaldante do sertão. É comida com propósito, com uma função social. A jornada do Baião de Dois é impressionante, né? De uma origem anônima, lá no sertão ele foi documentado, foi cantado em prosa e verso e, finalmente, foi reconhecido como um tesouro nacional, a ponto de ser indicado como patrimônio cultural do Brasil. Então, o que a gente tem no final das contas, um prato que conta uma saga. A saga da resiliência de um povo diante da adversidade, da criatividade para transformar o pouco em muito e de como a comida se torna um pilar da nossa identidade. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O baião de dois tem uma história poderosa, mas e a comida do nosso dia a dia? Que histórias ela conta sobre as nossas origens, nossa família, nossa cultura? Fica aí a pergunta.